Olá para você de casa, no Lente Aberta de hoje vamos falar sobre a campanha Todos contra a Pedofilia. E para tratar deste tema, eu converso com o promotor da Infância e Juventude, Casé Fortes. Casé, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra muito grande estar aqui, muito obrigado. Casé, no dia 18 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Protesto contra o Abuso e Violência Sexual das Crianças e Adolescentes. Qual que é a importância desta data? Essa data é importantíssima, eu acredito, porque ela faz referência diretamente à garantia dos direitos da criança e do adolescente, que são prioridade absoluta pela Constituição. E mesmo que nós não tivéssemos a Constituição, que é a lei mais importante do país, dizendo isso, acho que todo mundo sabe que o que nós temos de mais importante é criança e adolescente, são os nossos filhos, né, o nosso futuro. Os crimes ligados à pedofilia, que compreende o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, atacam de uma forma assim, muito profunda e muito grave todos os direitos que são prioridade absoluta. E esse dia foi escolhido por causa da morte da Araceli, uma criança que foi assassinada, foi estuprada, depois assassinada lá no Espírito Santo, em 1973. O dia que ela foi encontrada, 18 de maio, ficou marcado como o dia para a gente lembrar dessas vítimas inocentes desse crime tão covarde. É um dia realmente de luto e de luta. Exatamente, de luto e de luta. Bom isso. Casé, conta pra gente os índices desse tipo de crime aqui, no Brasil, na região. O que a gente tem visto, especialmente de 2008 para cá, quando eu acompanho com mais constância, por causa da CPI da pedofilia, é que as notificações desse tipo de crime vêm crescendo muito. Ou seja, não é que estejam ocorrendo mais crimes, mas os que estão ocorrendo estão sendo notificados, estão sendo informados às autoridades, e isso é bom, isso é importante. A gente vê um crescimento enorme no ano de 2008, que coincide com a CPI da pedofilia. A partir daí houve só aumento em 2009, 2010, 2011 e nesse ano também de 2012. Mas principalmente quando há um aumento das notificações, há um aumento do atendimento da vítima, há também um aumento da repressão, ou seja, do processo e da punição aos criminosos. Então acho que é realmente importante que as pessoas falem realmente o que está acontecendo. Promotor, onde acontecem os principais abusos? A violência intrafamiliar, ainda existe um índice alto? Como que está esse cenário atualmente? Eu acho que enquanto existe uma criança sendo agredida, o índice é alto. E em se tratando de abuso sexual e mais amplo um pouco de violência contra a criança, os índices são evidentemente inaceitáveis, há muito tempo que são. No passado a gente nem tinha noção disso. Acontecia e não chegava sequer a haver uma notificação. Hoje as pessoas, graças a Deus, já se conscientizaram do absurdo que é a agressão a uma criança, mais ainda a agressão sexual, e todo dia nós temos essas notificações. Isso é importante. Mas quando se trata de criança, ou seja, pessoa menor de 12 anos, a maioria das agressões acontece por familiares e dentro da própria casa. Até porque o âmbito de relação de uma criança é mesmo o âmbito familiar. Quando já se trata de adolescente, ou seja, pessoa de 12 a 18 anos, esse leque é mais amplo. Então já entram outras pessoas nessa equação e também existem outros tipos de autores, ou seja, pode acontecer também na escola, na rua, em outros locais. Mas quando é caracterizada a pedofilia? Pedofilia, acho que convém primeiro a gente fazer uma definição, Com né? certeza. Porque existe uma parafilia chamada pedofilia. Então, no campo da psicologia, aquela pessoa que tem atração sexual por criança e adolescente, ela é portadora de pedofilia. Isso deixa a pessoa doente mental, assim, a ponto de não saber o que é certo e o que é errado? Não. O pedófilo sabe o que é certo, sabe o que é errado. Existem pedófilos que têm essa atração, mas não praticam o crime porque sabem que é errado. E existe o pedófilo criminoso,
que é aquele que tem atração por criança e adolescente, mas não pratica o crime, justamente porque sabe que é errado, que é uma maldade suprema isso. Agora, pedofilia também tem um outro significado, um significado mais amplo, referente a crimes ligados à pedofilia. Quando a gente vê na imprensa, né, fulano cometeu um crime de pedofilia, ou vê lá na campanha, todos contra a pedofilia, nós não estamos nos referindo diretamente à parafilia, por si só, mas sim aos crimes ligados à pedofilia. Ou seja, o estupro de crianças, a pornografia infantil, a prostituição infanto-juvenil e todos os crimes ligados a essa atividade criminosa de se ter sexo com crianças e adolescentes. Promotor, geralmente qual que é o perfil desse agressor? Essa é uma pergunta muito comum, sabe que não passa uma palestra que eu não ouça essa pergunta e é muito importante que ela seja feita mesmo, porque na verdade não há um perfil do pedófilo. Ele pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa muito instruída ou muito ignorante, pode ter várias religiões, fala-se muito dos padres, dos pastores, é verdade, mas também não são só eles, tem pessoas que não têm religião. O que o pedófilo busca é uma situação em que ele esteja em posição em que possa se aproveitar de uma criança. Então ele vai ser mesmo um religioso, vai ser às vezes um professor, vai procurar ter afinidade com a família, tudo isso para chegar perto do seu alvo, que é a criança. Não existe um perfil, dizer o pedófilo é de tal idade, é de tal tamanho, é assim, é assado. A grande maioria deles é homem, mas existem mulheres também, numa proporção bem menor. Existem novos, mas a grande maioria é mais velho. Mas o que há de comum entre todos eles, que a gente pode dizer com toda certeza, é que todos são profundamente covardes. Por isso mesmo eles buscam, né, ter sexo com criança. Naquela relação, ele é o mais poderoso em todos os sentidos, é o mais forte, é o maior, é o mais inteligente, é o mais experiente. Ele é brincar ali de Deus diante daquela criança. Promotor, quando iniciado na infância, o abuso sexual pode se perdurar por anos e sem ser descoberto. Como que a família, os pais dessa criança podem diagnosticar este crime? É verdade, existem muitos casos em que ele só é revelado na idade adulta. Para isso até, recentemente está sendo discutida, espero que seja logo aprovada, a Lei Joana Maranhão, que permite a apuração criminal desses crimes depois que a vítima complete a maioridade. Mas, voltando à pergunta, o que os pais podem fazer? A primeira sugestão é muito simples, é atenção. Atenção ao seu filho, ou seja, a mudança de hábitos, o seu corpo, como ele está, né? Se ele tem ferimentos, onde são esses ferimentos, como eles aconteceram, eles têm que ser explicados, né? A mudança brusca de comportamento, um sintoma que é bem característico é o comportamento sexualizado precoce. Crianças, às vezes, muito pequenas que apresentam um comportamento voltado para o sexo que é inadequado à idade delas. Todos esses sintomas e outros também, né, às vezes a criança tem, inexplicavelmente, se recusa a ir a determinado local que antes ela ia com facilidade e não explica. Vamos saber por quê. Né? A criança que às vezes já tinha parado de fazer xixi na cama, volta a fazer sem explicação. O conjunto desses sintomas revela a necessidade de que aquela criança seja submetida a um exame mais apurado. Ou seja, o que o pai e a mãe devem fazer? Em primeiro lugar, atenção. É interessante saber qual que é o próximo passo depois desse diagnóstico. Exatamente, procurar um psicólogo, relatar o que está acontecendo, né? Procurar conversar com seu filho, mas num ambiente de calma, de tranquilidade, sem pressão. A gente não consegue arrancar de uma criança um relato desse. Criança é muito se difícil. Sente coagida, não é, promotor? Facilmente. E ela não fala. Não fala e tem um monte de motivo para não falar. Por exemplo, ela não fala porque ela tem medo, porque foi ameaçada, porque o pedófilo criminoso, via de regra, ameaça. Ela não fala porque ela tem vergonha. Ela não fala porque às vezes aquela pessoa é uma pessoa próxima, que ela gosta e ela se sente uma coisa contraditória naquela situação. Ela não fala porque às vezes ela não entende o que está acontecendo.
ela não fala porque às vezes ela não pode sequer falar ainda, porque existe abuso com crianças que não falam, bebês, até menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, como eu já te disse também, às vezes ela não sabe o que está acontecendo. Eu já ouvi, e não foi só uma vez, com muita tristeza, uma criança que sofria abuso dentro de casa, do padrasto, que a obrigava a fazer sexo oral, ela dizer na audiência, dizer para mim com tranquilidade, que perguntar, isso não é normal? Todo pai não faz isso com a filha, não? Coitado, olha. Isso aí é de cortar o coração da gente, sabe? Com certeza. Você tem que explicar para uma criança que aquilo é uma coisa normal. Mas é o que acontece. O ambiente familiar, o pai, o padrasto, ele mostra uma confiança. Então, se aquilo está acontecendo para a criança, realmente pode se parecer uma coisa normal. Você vê, a gente tem um caso estudado na CPI da pedofilia que a criança sofria abuso ao lado da mãe, pelo namorado da mãe, com a participação da mãe. Esse caso foi famoso, teve uma repercussão grande, então, na época, já tem uns 2, 3 anos. A criança que tinha como referência exclusivamente a mãe, né, passou a sofrer o abuso ali os 3, né? A mãe, o namorado dela e a criança de 6 anos de idade. Ela nascia, tiraram foto de tudo. Nas fotos a criança não revela nenhum desconforto, ou no máximo um desconforto. Por quê? Se coloca no lugar dela, uma criança de 6 anos de idade, do lado da sua mãe, ela só tem a mãe, a única referência dela. O que está acontecendo é normal. A mamãe está aqui, está tudo certo. Né? Então é uma violência muito grande, não é só a violência física, não é só a violência moral, é uma corrupção das coisas mais profundas, por exemplo, o laço da mãe com a filha, o entendimento que ela vai ter do sexo a vida inteira vai ser complicado. Deixa sequelas assim que realmente por vezes são insuperáveis, na maioria das vezes são insuperáveis. Por isso que eu digo que os crimes ligados à pedofilia, especialmente um caso de estupro de uma criança, ele ataca todos aqueles direitos garantidos no artigo 227 da Constituição. Direito à vida, à saúde, tanto física quanto mental, né? Direito à convivência familiar, direito à convivência comunitária, todo aquele conjunto de direitos é atacado de uma forma muito forte, muito covarde. É bom o senhor ter tocado nesse ponto, para a gente entender um pouco de quais as consequências são geradas na vida de uma pessoa que sofre a violência sexual. Eu posso dizer daquilo que eu observei, que eu observo há 20 anos em que eu sou promotor de justiça, embora nos últimos 3 anos e meio esteja muito focado nesse assunto. A gente vê que a pessoa não supera esse trauma. Já houve casos, por exemplo, faço muitas palestras, você sabe, já te contei, de eu estar fazendo uma palestra num local, como por exemplo esse aqui, e no meio de um relato, a pessoa começa a chorar e sai correndo, uma senhora, uma jovem senhora. Depois eu cheguei a conversar com ela, e ela veio relatar que sofreu abuso durante anos na infância, jamais teve coragem de falar, e quando ela vê essas coisas, ouve essas coisas, aquilo tudo volta, e ela percebia que já tinha tomado algumas posições na vida que foram resultado desse trauma e que a prejudicaram. Eu não vou entrar em detalhes em respeito a essa pessoa, né? Mas isso infelizmente é muito comum. A gente vê, é como se fosse uma coisa que fica incrustada lá na pessoa, realmente. E vai se formando ali dentro até que chegar um ponto que ela vai ter que sair. Então é bom o desabafo. E muita gente sequer consegue desabafar, sabe? Promotor, quanto ao perfil desse pedófilo, nós já falamos a respeito, mas geralmente a criança agredida pode virar um pedófilo no futuro? Existe essa afirmação assim, a criança que sofreu abuso sexual vai se tornar, não é uma determinação, não é. Eu sei também de casos que a pessoa sofreu o abuso e depois conseguiu superar e passou a ter uma vida normal. Existem casos de que uma criança sofreu abuso e no futuro se tornou de fato um abusador também, né? Depende de várias coisas. É óbvio que esse fator
é muito importante e pode ser determinante para certas pessoas, mas não é uma coisa assim definitiva. Ó, fulano sofreu abuso, então pode crer que no futuro... Não, não é. Não é, não. Por isso que eu digo que é muito importante a gente fazer a repressão, pegar o criminoso, colocar na cadeia e ele tem que cumprir a pena da forma mais severa possível dentro da nossa lei, que evidentemente nós vamos respeitar a lei. Eu posso criticar a lei, mas eu vou respeitá-la. Mas muito mais importante do que isso é a gente dar assistência à vítima, para que ela tenha uma vida melhor, que ela consiga superar o problema e até para que não se torne no futuro um criminoso. E mais importante do que isso tudo ainda, é a gente falar muito a respeito do assunto para a gente evitar que aconteça, trabalhar a prevenção. Promotor, e os crimes cibernéticos? Ouve-se falar muito a respeito, mas como eles são investigados? Olha, a CPI da pedofilia trouxe um grande avanço na investigação dos chamados crimes cibernéticos, especialmente aqueles que atingem a criança e o adolescente no campo de crimes ligados à pedofilia. A primeira lei aprovada pela CPI, 11.829, foi aprovada em 25 de novembro, foi sancionada em 25 de novembro de 2008 pelo presidente Lula no Congresso, na abertura do Congresso Nacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, lá no Rio Centro. Eu estava lá, participei junto com muitas outras pessoas, né, grandes promotores, juízes e pessoas da Polícia Federal. Eu dei uma pequena contribuição lá para fazer essa lei e conheço bem. Ela veio ajudar, por exemplo, a tratar, a punir os crimes de abuso de pornografia infantil, a produção de pornografia infantil, a distribuição. Ela incriminou o simples porte. Hoje em dia, se a gente tiver pornografia infantil guardada em casa, se a pessoa tiver, ela pode ser incriminada por causa disso. Ela estabeleceu o crime do assédio sexual através da internet, e depois dela vieram outras também. Mas uma coisa muito importante que aconteceu nesse período também foi que alguns dos maiores provedores do Brasil, a Google, por exemplo, foi a primeira, assinou um termo de compromisso no sentido de manter os dados e fornecer os dados necessários à investigação policial. Sempre tivemos muita dificuldade de investigar crimes na internet. Por quê? O sujeito faz um perfil fake lá no Orkut, no Facebook, coloca fotos disso, daquilo outro, usa o Orkut ou o Facebook, outro programa qualquer, para vender pornografia infantil, para distribuir pornografia infantil. E quando vamos buscar saber quem foi que fez aquilo, encontramos dificuldade. Ainda encontramos, mas a Polícia Federal, que investiga esses casos, tem encontrado mais facilidade depois dessa lei da pornografia infantil e depois desse acordo, no sentido de fornecer os dados. Agora, isso estou falando em termos de investigação policial, claro, que é geralmente feita pela Polícia Federal. Acho que é importante a gente falar também o que o pai e a mãe, né, podem fazer dentro da sua casa. Para evitar essa exposição indevida do filho, justamente. Exatamente. Eu acho a internet ótimo. Você sabe, eu adoro Facebook, Orkut, blogs, acho uma beleza. E é um meio de divulgação do seu trabalho e da campanha também. É verdade, através disso a gente conversa com gente no mundo inteiro e vai espalhando essa ideia, né? Mas, assim como a internet hoje em dia é indispensável, não dá para pensar o mundo sem a internet mais. Mas, da mesma forma que é uma coisa muito boa, pode ser muito ruim, né? Ela dá oportunidade a qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de assédio. Então, os pais têm que estar muito atentos como que seus filhos usam a internet, principalmente as crianças menores de 12 anos de idade. Que é uma sugestão muito simples. Computador usado por uma criança deve ficar num local de fácil acesso da casa. Na sala de jantar, um local onde toda hora alguém possa passar lá e olhar, e deve olhar mesmo, e bisbilhotar mesmo, e olhar o que você está olhando aí, o que você está fazendo. Isso é importante, porque as crianças são, obviamente, não há nenhum demérito nisso, ingênuas. Elas podem facilmente ser assediadas e tem
milhões de modos de se assediar uma criança. Regrar o tempo também dessa criança ali na internet? É claro, olhar o tempo. O pai e a mãe às vezes falam para mim assim, mas eu não entendo nada de internet, eles sabem muito mais do que eu. Aprenda, você vai precisar também. E tem uma coisa interessante que eu acho importante falar. Às vezes você deixa uma criança brincando ali com o computador, entrando na internet, sozinha, lá no seu quarto, você pensa, ela está tranquila, está segura, está dentro do quarto. Não é verdade. Não é verdade. Existe o assédio através da internet. Esse assédio há anos já foi estudado detalhadamente, até por uma universidade inglesa, que estabeleceu as fases em que o pedófilo criminoso, nas quais o pedófilo criminoso passa para chegar a praticar um abuso com o uso da internet. Geralmente existe, isso é fácil de verificar, um assédio muito grosseiro na internet, rápido. Se você entrar lá e dependendo do chat que você for entrar, você vai ser rapidamente receber uma cantada grosseira, uma coisa assim. Esses não são os mais perigosos, embora sejam grosseiros. Os mais perigosos, às vezes, são aqueles que criam uma relação mais profunda, começam falando muito bem, começam dando conselhos bons, vão criando ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma espécie de relação virtual ali, mais tranquila, amigável, criando a confiança, como se fosse um pescador dando linha, até chegar no ponto em que eles mostram sua garra. Né? Pode ser principalmente de 2 formas. Uma, mais óbvia, marcar um encontro com uma criança. Já aconteceu muitas vezes. Aqui na nossa cidade até. Outra, o abuso que pode ocorrer dentro do próprio quarto, dentro da própria casa. A criança ou adolescente é estimulada a usar sua webcam, né? E lá do outro lado o sujeito fala o seguinte, se exibe, se mostra, aí eu quero ver, tira a camisa, tira a roupa. E chegam a convencer, e não são poucas as crianças e adolescentes que já caíram nesse truque. Lamentável. Do lado de lá ele grava tudo. E usa essas fotos às vezes para vender, às vezes simplesmente para distribuir, às vezes para humilhar a pessoa. Né? Isso, infelizmente, é muito comum. Acontece todo dia. Promotor, a camisa com a frase "Todos contra a pedofilia" já virou uma marca registrada dessa campanha e muitos artistas e autoridades realmente investem essa camisa aí, literalmente. Qual que é a importância desse apoio? Eu acho muito legal, porque essas pessoas emprestam ao assunto, à campanha, a sua credibilidade, a atenção que é dispensada a eles, um pouco dela é dispensada à campanha também. Então, isso chama a atenção das pessoas para discutirem o assunto. E eu costumo dizer que vestir uma camisa dessa não é simplesmente colocar ali uma frase de efeito e que está bacana e tal, não é só isso. Quem está usando essa camisa, ou botando um adesivo, ou falando a respeito do assunto, está efetivando a proteção. Sabe por quê? O pedófilo é covarde. Nós já falamos isso aqui. É da natureza dele. Se a gente não tem um perfil de pedófilo, mas se tem alguma coisa de comum entre os pedófilos criminosos, é que todos são extremamente covardes. Se ele está num local, e lá naquele local tem uma pessoa que se manifesta como sendo aquela pessoa que sabe que isso existe, que está de olho, que não vai permitir que uma criança sofra uma violência no seu âmbito de atuação ali, ele vai pensar 2 vezes antes de agir na presença ou na área de atuação daquela pessoa. Ou seja, você veste a camisa, você fala do assunto, você troca uma ideia, você levanta a questão. Por perto, se tiver alguma pessoa com essa intenção, ela certamente vai procurar um lugar onde seja mais fácil. Porque o pedófilo é muitas vezes chamado também de predador sexual, porque ele age exatamente como um predador na natureza. Ou seja, ele olha o rebanho que ele quer atacar, escolhe a peça mais fraca, mais desprotegida e vai atacar aquela peça. Se você está demonstrando que você está exercendo a proteção, olha, eu não aceito crime de violência sexual contra a criança. Eu estou de olho, eu sei que isso existe, sei que isso não é brincadeira, sei que isso é sério, eu estou prestando atenção. Ele sai de perto de você.
Pois é, e no dia 18, que é o Dia Nacional contra o Abuso Sexual, existe uma mobilização para que as pessoas vistam a camisa da campanha ou ainda vistam uma camisa preta, não é mesmo? É uma forma assim, bem singela e bem simples até, da gente se manifestar. Da gente dizer exatamente isso. Eu sei que isso existe e eu não aceito violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu não aceito crimes contra a pedofilia. Eu estou de luto pelas inúmeras vítimas que a gente tem a todo momento a respeito disso, porque isso acontece todo dia. Isso acontece muito hoje em dia. Eu até acredito que hoje em dia aconteça menos, até por causa das campanhas que são feitas, não só todos contra a pedofilia, mas muitas outras que existem por aí no Brasil, fora dele, municipais, campanhas, às vezes eu vejo dos estados, né? Eu te falei, eu tive recentemente agora no estado do Tocantins, fomos até numa aldeia indígena, e lá as pessoas falam desse assunto. Então é importante que todos falem, que mostrem a sua indignação contra esse tipo de delito, que é tão grave. O que está sendo feito? Estamos convidando a todo mundo a se manifestar de uma forma simples. Vistam a camisa preta. Se puder ser a camisa Todos contra a Pedofilia, ótimo. A gente vai distribuindo aí o máximo que a gente consegue. Não conseguimos nem atender aos pedidos todos. Estimulamos as pessoas para que façam nos seus municípios, mas temos tido uma resposta já muito boa, até de outros países. Sabe que tem um pessoal em Portugal que está se manifestando, sempre na internet, um pessoal no Japão, numa escola que é feita para brasileiros, né, mas que moram no Japão, que está se manifestando, vai fazer lá no dia 18 uma manifestação. Em diversos estados, desde lá do Rio Grande do Norte, inclusive no interior, até em Porto Alegre, onde eu até vou comparecer no início da semana de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, eu não sei, a gente recebe muitas... Brasil todo e outros países reunidos aí. É verdade. Em protesto contra a pedofilia. E se manifestando, às vezes cada um do jeito que pode, do jeito que quer. Tem gente que vai fazer uma caminhada, tem gente que vai fazer um show, tem gente que vai simplesmente trabalhar com a camisa preta, nem tem a camisa Todos contra a Pedofilia. Tem gente que vai vestir uma camisa Todos contra a Pedofilia branca, para trabalhar no hospital, porque não tem que vestir branco, né? Tem gente que vai colocar sua foto lá no Facebook, ou no Orkut, ou mandar pelo Twitter. Todas essas manifestações são válidas, principalmente no dia 18, que é o dia que marca essa campanha, ou seja, o dia contra a pedofilia. Aqui em Divinópolis, inclusive, a gente vai ter uma caminhada, né, no dia 18. Mas o mais importante, além de vestir a camisa, participar desta manifestação, é realmente denunciar, não é mesmo? Denunciar é muito importante porque é também uma forma de prevenção. Mas sobre a denúncia, eu quero ressaltar que ela deve ser uma denúncia responsável. Muitas pessoas já usaram denúncias falsas de uma forma muito covarde e criminosa. E isso não é aceitável, ainda mais brincar com um assunto tão sério. Mas acho que a pessoa deve denunciar, sim, não deve ter medo de denunciar, não precisa ter medo, porque o pedófilo é covarde mesmo. Acho que ela deve, de preferência, chegar diante de uma autoridade, polícia civil, de um promotor de justiça, e fazer a sua declaração e assinar embaixo, sem medo, com toda a dignidade, porque está fazendo o que é correto. Mas quem quiser denunciar também através do telefone, pode discar 100, disque 100, vale para o Brasil todo. É uma forma interessante de denunciar, embora a melhor mesmo seja a denúncia pessoal, porque além de denúncia, ela também é uma prova. Promotor, agora o pessoal que está acompanhando a TV Câmara e quer saber mais detalhes sobre esse assunto e outras ações da Promotoria da Infância e da Juventude, qual que é o site para as pessoas lerem artigos relacionados? Nós temos o site www.todoscontraapedofilia.ning.com. É melhor o soletrar esse final? Vamos repetir? A gente vai colocar aí na tela também. Isso vai ficar melhor. Porque, na verdade, é um misto de site e de blog, é bem democrático. Todo mundo que quiser se registrar, nós já temos quase 3.000 pessoas registradas, pode contribuir para o site, pode escrever uma matéria, pode colocar sua foto, criar sua página, montar seu filme, sua notícia, fazer perguntas, criar discussões. É bem dinâmico e bem democrático.
né? É www.todoscontraapedofilia.ning.com. Muito obrigada, Cazé, pela sua participação aqui no Lente Aberta. Eu agradeço muito a sua vinda aqui e o esclarecimento para a população e a respeito dessa campanha. Que isso, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. O Lente Aberta de hoje chegou ao fim. Lembrando que você pode rever esta edição no nosso site. O endereço é câmaradiv.mg.gov.br. Até a próxima edição aqui na TV Câmara, a imagem da cidadania.